Olá, boa noite. Boa noite a todos aqui chegando a mais uma live, mais uma quarta-feira mercurial. Hoje a gente tem um assunto bem interessante para falar. Esperar o pessoal chegar, o pessoal entrar aqui, a gente começa já. Enquanto isso, eu vou passando, hidratante aqui nas cutículas. Bom, os comentários aqui, eles sempre demoram para entrar, tem um delay, tipo, não sei o que acontece aqui com essa plataforma e YouTube, mas uma hora, daqui a pouco o pessoal chega lá, já começou a chegar. Então, hoje a gente vai falar sobre tarot terapêutico. A gente não, né? O João, o convidado, o João Petronilho, vai falar sobre o tarot terapêutico, porque a grande verdade é que nem eu sei o que é tarot terapêutico. E a gente deixou assim, eu falei, não vamos nem falar muito desse assunto, porque aí eu faço um monte de pergunta que as pessoas também vão ter, e aí fica uma live bem interessante, né? Algo assim que muitas pessoas não sabem o que é, né? Mas assim, só para dar uma pincelada, o tarot terapêutico é uma forma diferente de ler tarot, sabe? Assim, não é tanto na parte de prever futuro, sabe? Assim, eu tô com essa situação. É mais uma investigação sobre a própria pessoa, mas o João ele vai dar todos os detalhes, tá? Então o pessoal começou a chegar aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Caminho do Tarô. Hoje temos um tarólogo, tá? É o João Petronilho, ele tem um canal no YouTube, o Oráculo Luz, se vocês quiserem lá olhar. E aí ele vai compartilhar informações bem interessantes com a gente. E a gente vai ter outras lives com o João, tá? Que o João ele tem bastante coisa para passar para vocês, bastante conhecimento, ele estudou bastante. Ai, gente, você. A gente tá no meio da live e vem me perguntar por que eu não fiz a previsão da semana. Gente, feriado, fui viajar, eu não vivo para ficar fazendo vídeo no YouTube. Na verdade, eu faço os vídeos quando eu tô bem, entendeu? Então, assim, eu tava viajando, tava descansando, eu tenho minha vida, entendeu? Às vezes não tem, mas para vocês não ficarem chateados, vai ter vídeo da Lua Nova. A gente tem a Lua Nova, eu acho que é amanhã, gente. Eu não sei. Ah, tá aqui meu calendário, peraí. A gente tem a Lua Nova, não é amanhã, não, é sexta-feira. Eu achei que amanhã fosse dia 16. Então, sexta-feira, dia 16, tem a Lua Nova em Libra e vai ter a leitura da Lua Nova. E, gente, se não teve previsão dessa semana, vai ter a previsão da outra semana, tá? É só ter um pouquinho de paciência. Bom, vamos começar então. Já tem bastante gente aqui. Vamos dar as boas-vindas ao João. Olá, Oi, João, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também. Seja Bastante gente aí já? bem-vindo. Obrigado. Olha, ao vivo com a gente conectado, conforme a gente já começou, aparece 30 pessoas aqui, mas assim, isso varia Legal. conforme a live e depois vem os atrasados, né? Depois vem o pessoal, então quando a gente termina a live já tem umas 1.000 visualizações, né? Então, Uau. assim, esse negócio aqui, a plataforma está mostrando quem está aqui junto com a gente, fazendo os comentários. Tem Uhum. bastante gente aqui, ó. Ó, já estão perguntando se a gente vai ter leitura de tarô com perguntas e respostas. Não, porque hoje o assunto é tarô terapêutico. Na verdade, vai ser muito difícil eu fazer uma live com vocês de perguntas e respostas, tá? As minhas lives, elas são mais informativas, elas é mais para a gente trazer um assunto de interesse geral, porque é um canal de tarô. Então, eu falo sobre tarô, sobre astrologia. A previsão a gente vai ter semana que vem, na quarta-feira, com a Camila no dia 21, tá? Então, toda vez que o Sol muda de signo, eu e a Camila, a gente faz a previsão. Então, a previsão a gente vai ter semana que vem. E aí, João, vamos lá. Vamos lá. Hoje você que vai falar. É. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu estudo tarô há mais de 20 anos. Eu sou sociólogo da minha formação. Eu tenho especialização em história, especialização em psicologia social. Então, tudo que fala de cultura, que fala de simbolismo, sempre teve comigo, sempre teve com a minha formação, e de alguma forma eu fui usando isso para ligar com as questões do tarô, né? Hoje eu faço leituras pontuais, então
as pessoas acabam me achando pelo YouTube, pelo meu canal no Instagram, pelo Facebook, e as pessoas que eu conheço também vão me indicando. Então, eu faço a leitura pontual, que a gente fala, né? A pessoa precisa de uma consulta, e aí eu faço uma leitura que basicamente é uma leitura de mandala, que é um jogo que a gente faz no perfil psicoemocional da pessoa. Aí eu falo as questões de dinheiro, de relacionamento, e o que a mandala não der conta de responder, aí eu abro para a pessoa fazer perguntas, e aí eu vou me aprofundando em algum ponto que ela precisa, né? E aí, à medida que eu fui trabalhando com isso, eu fui percebendo que tinha gente que vinha me procurar para uma leitura e tinha um problema muito mais profundo, uma questão que precisava ser trabalhada, uma questão que tinha ido para um terapeuta e não tinha funcionado, ou para um psicólogo, ou para um psicanalista, e não estava conseguindo desenrolar isso. E eu fui percebendo, à medida que eu fui estudando, que o tarô tem uma condição e uma forma particular de ajudar as pessoas com essas questões. Então, eu falei da mandala, porque quando eu faço o perfil psicoemocional, na casa 1 da mandala, eu vejo como é que está a parte do pensamento da pessoa, como é que as ideias estão organizadas, o que ela tem pensado, como é que ela tem se estruturado. Aí eu vejo como que ela fala e o que ela está sentindo. A partir disso, eu já vejo se tem alguma questão que não está, se a gente tem arcanos que são muito dissonantes. Então, por exemplo, a pessoa tem uma coisa que ela quer muito, que ela pensa muito, mas ela não fala, então ela não vai conseguir o que ela quer. Ou ela até pensa, fala, mas tem uma tristeza tão grande que ela não dá conta do que ela está sentindo às vezes, então ela veio procurar uma orientação para lidar com isso. E ali eu fui percebendo alguns sinais que existiam formas de eu trabalhar com esse simbólico para ajudar as pessoas a resolver essas questões. Então, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, o que eu vou falar de tarot terapêutico é a minha forma de trabalhar, a partir dos estudos que eu fiz, das lições que eu fui aprendendo, fazendo leituras, e depois eu fui adaptando e aprimorando nos processos que daí são as consultas terapêuticas, né? Então, o tarot é simbólico, né? Isso a gente sempre fala, você já deve ter falado isso várias vezes, todo livro, tudo que você vê falando sobre tarot, sempre vai falar. É um conjunto simbólico de cartas que a gente usa para várias coisas. Então, o tarot terapêutico é uma forma de usar o tarot, como você falou na introdução, diferente do tarot de uma consulta preditiva ou de orientação, que é uma leitura que vai estar muito focada no indivíduo, naquela pessoa, no momento que ela está vivendo. Então, a leitura terapêutica não traz previsão, ela não traz nenhum tipo de consequência, ela não fala o que vai acontecer, ela me traz, principalmente, quais são os nós que essa pessoa tem, quais são as âncoras, os problemas de infância que ela pode não ter trabalhado ou não ter consciência, como que ela se relaciona, principalmente na parte amorosa, né? Como que eu me vendo e como que eu espero que as pessoas me amem. E aí, a partir disso, ele traz uma casa que a gente chama de método, que é como que a pessoa tem que fazer para mudar esses comportamentos. Então, a leitura terapêutica ela tem o primeiro objetivo de mostrar para a pessoa como que ela está naquele momento. Quais são essas âncoras, de onde que vêm essas questões, e aí, simbolicamente, a gente vai fazendo uma leitura para a pessoa tomar consciência disso e conseguir resolver essas questões, né? Aí, como ela vai resolver? Depende de cada consulta. Eu também sou teta healer. João, só um minutinho aqui. Vamos só desacelerar um pouquinho para a gente trazer o pessoal aqui também para o contexto, né? Então, assim, tá? Eu vou te fazendo algumas perguntas, porque, que nem eu falei, eu preferi não me informar sobre tarot terapêutico justamente para trazer aqui algumas dúvidas que muitas pessoas podem ter, tá? Então, vamos só sintetizar aqui o que você falou até agora. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, tá? Qualquer coisa você me corrige. Quando as pessoas vêm fazer uma consulta, né, com a gente, os tarólogos, eles geralmente trazem um questionamento já buscando algum tipo de consequência, né? Por exemplo, se eu largar meu emprego, é bom ou é ruim? E se eu for morar fora do país, é bom ou ruim? Se eu largar meu emprego, vou ficar sem dinheiro ou eu vou achar um emprego logo, né? Eu acho que são muito pontuais isso. Que é então, bem consulta isso. Isso, então, assim, pelo que eu entendi, o tarot terapêutico, ele vem para quando a pessoa já tem algumas questões que vão além daquilo que é externo,
Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida. Não, não eu, tá, gente? Mas assim, sei lá, dando um exemplo, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho dificuldade de falar em público. Aí é uma coisa que a gente consegue olhar no tarot terapêutico, Entender, aquilo que você falou, exatamente. ver as âncoras, ver se é um trauma de infância. O que é um exemplo assim que acontece? A pessoa vem falar comigo, como você falou, sobre trabalho. Eu estou com um problema Uhum, no meu trabalho, eu tenho um problema com o meu chefe, eu estou pensando em sair, esse é o melhor momento para eu fazer isso. E aí na mandala eu olho essa questão do trabalho para orientar o que ela está respondendo, mas eu também vejo lá no perfil psicoemocional, olha, tem uma questão sua que você precisa trabalhar. Então, normalmente, na casa um da mandala, quando aparece louco, pendurado, torre, lua, você disposição o quê? Fala do é momento o da pessoa. pensamento. O O pensamento. pensamento da pessoa? Como que as ideias estão organizadas. Se determinados arcanos aparecem ali, eu já tenho um sinal de alerta. Então, eu faço a leitura para a pessoa, Uhum. respondo na consulta o que ela veio buscar, né, o que ela está precisando de orientação, mas eu já falo, olha, eu acho que tem uma questão aqui que você precisa trabalhar. Estou vendo na sua mandala essa questão do trabalho que você me falou, mas essa questão com o seu chefe, por exemplo, não é só isso. Você tem uma coisa, Uhum. por exemplo, com o seu pai que você precisa entender. E quando eu Isso falo isso aparece, para a você consegue pessoa, ver? na maioria das vezes você consegue perceber. Porque na Uau! mandala a gente faz a leitura para a pessoa que está ali, né? Mas dependendo do que aparece nesse perfil psicoemocional, eu já começo a entender as relações de pai, mãe, irmão, todo mundo que ela tem algum tipo de laço sanguíneo, eu consigo olhar e falar, tem uma questão aqui que você não está percebendo e o problema pode ser isso. É muito comum na leitura a pessoa vir me falar de trabalho. Eu estou com um Uhum. problema no meu trabalho, eu quero ver isso, isso, isso. Aí eu olho a mandala, o trabalho está tudo bem. Mas quando eu olho relacionamento, ou quando eu olho essas casas que falam do perfil psicoemocional, eu tenho, por exemplo, a carta da torre. Eu falo, tem Virgem uma Maria. questão aqui na sua Virgem vida, Maria. você veio para falar de trabalho, mas o problema da sua vida não é trabalho. Você precisa olhar Aham. para essa questão. Você já percebeu isso? Como é que você está lidando com essa situação? E aí, dependendo da casa que eu falo, que a carta saiu, eu falo, essa é uma casa que também fala do seu pai. Como é que está a relação com o seu pai? Como é que está a relação com o seu irmão? O que está acontecendo que você está sentindo que você não está dando conta de colocar isso para fora? Vou dar um exemplo para você entender. Tem uma pessoa que fez uma consulta comigo um tempo atrás, então eu abri a mandala dela. Quando eu estava olhando essa carta, essa coisa do perfil psicoemocional, na casa 8 a gente fala do que a pessoa sente, Uhum. o que você está sentindo, sentimentos. Ali eu tinha uma carta torre com 10 de espadas, que é uma Virgem. combinação de cartas que fala de dor, de perda. Sim. Aí eu olhei para ela e falei, o que você perdeu? Uau. Já foi ali na ferida, né? Aí ela falou, então, eu tenho um problema no meu casamento, eu estou num processo de separação. Ela não veio falar comigo da separação. Ela veio falar comigo de uma outra questão, mas eu vi ali que tinha uma dor e que ela precisava de ajuda para fazer aquilo, e eu falei para ela, olha, se você quiser, depois você fala comigo, eu tenho uma forma de trabalho que é um tarot terapêutico, que não é essa consulta, é uma outra história que eu acho que você precisa de ajuda, ou procure um profissional, um psicólogo. Sim. Porque às vezes a questão é muito profunda e o tarot não dá conta. Isso é uma Então, coisa que eu acho legal, né? Porque assim, você está falando do tarot terapêutico, e por mais que eu não intitule tarot terapêutico, eu vejo muito assim, um pouco parecido, né? Porque eu gosto de puxar a pessoa para ela, de puxar a pessoa assim, ok, você tá com todos esses problemas, mas muito provavelmente tá dentro de você a solução e a chave para tudo isso, né? E uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, que eu acho muito sensato da nossa parte, inclusive, entendeu? De assim, a gente enxergar essas coisas, mas a gente também entender a limitação dessa ferramenta, porque assim, tem ali as respostas, tem ali toda a conscientização através dos símbolos, ok. Mas muitas vezes o tarô ele vai trazer a consciência, mas ele não é o suficiente para curar aquele para problema, mudar. né? E eu acho que é por isso que hoje a gente está muito nessa direção de terapias integrativas, né? Porque todas elas contribuem de alguma forma, sei lá, uma experiência pessoal.
eu fiz 3 anos de terapia, tá? Terapia com psicólogo. E foi muito importante para mim, foi muito importante para entender muitas coisas. Mas chegou em algum momento que eu falei assim: ok, eu entendi tudo isso, eu faço aquilo, tem bloqueio nisso, aquilo, mas como que eu curo isso? Aí eu lembro que foi a minha transição, foi quando eu descobri o Theta Healing. Aí comecei, fiz o curso de Theta Healing, comecei a passar com Theta Healer. Até esse ano, eu sempre passo, sempre quando eu conscientizo alguma crença limitante, eu faço uma sessão de Theta Healing. Mas eu também comecei nesse ano a fazer constelação familiar. Aí a constelação familiar me trouxe várias coisas, curou várias coisas que o Theta Healing não tinha trazido à tona. E aí, depois disso, ainda veio a cura multidimensional arcturiana, que assim, é uma técnica de cura muito poderosa. Ela não trabalha tanto com essa questão de você conscientizar as coisas, ela só vem pá e trata as coisas, você nem sabe o que está acontecendo. Você só sabe que ficou bom, né? Mas assim, é importante a gente entender o tanto de ferramenta rica que existe hoje, né? Mas o tarô também tem a sua importância, no sentido de ser um ponto de partida, Isso. né? De você conscientizar os problemas. Do quanto elas são complementares, porque uma coisa não vai na outra, porque mesmo o método terapêutico ele tem um limite de ação, então tem coisas para a pessoa. Este é o comportamento que você precisa ter ou que você precisa trabalhar. Então, com o suporte, eu consigo ajudar. Mas, às vezes, a pessoa não consegue. E aí eu falo para ela, aqui você precisa procurar um Theta Healer. Aqui você precisa constelar. E é muito legal você tocar na constelação, porque a constelação é um processo de cura, de solução, de várias coisas, que é trabalhado de várias formas, e que no Brasil, há muito pouco tempo, a gente começou a constelar com o tarô. Os processos mais conhecidos de constelação, as pessoas constelam com bonecos tipo Playmobil. Com objetos, né? Com cristais. Representando as pessoas que precisam estar naquela configuração. Mas tem muita gente começando a trabalhar aqui no Brasil com os arcanos nessas posições. Então, uau! A imperatriz no lugar da mãe, o imperador no lugar do pai, e o sacerdote entra num outro lugar de uma pessoa mais velha na família. Então, eu acho isso muito rico, e aí é legal a gente falar disso porque as pessoas percebam que o tarô ele tem muitas outras possibilidades. Muitas desenrolar, né? Muito desenrolar do que simplesmente prever o futuro, né? Que é o que a maioria das pessoas acham. Ligam a gente a cartomancia preditiva, que não é. Então, no Brasil, é conhecido por conta dessa coisa da consulta do que vai acontecer, a gente predizer de uma forma orientada. Algumas pessoas têm mais consciência e procuram mais pela orientação. Mas quando você acompanha o que acontece fora do Brasil, tem muita gente que trabalha com tarô terapêutico, muita gente que trabalha com tarô e magia, muita gente que faz tarô e meditação, a meditação a partir dos arcanos. Tem uma escola de tarô que trabalha com isso. Uau. Tarô e interpretação de sonhos, que é uma coisa que eu também faço durante o processo terapêutico, mas lá fora tem gente que é especialista nisso. Então você tem um sonho, e assim, eu não estou dando conta de entender, ou eu não sei se é uma premonição, me incomodou muito, ou é um sonho repetitivo. Então tem uma forma de abertura de cartas, uma tiragem, que eu ajudo a pessoa a entender qual que é a mensagem que o inconsciente está trazendo, né? Sempre a gente fala do inconsciente. Então, numa leitura, o que acontece, a gente é um intérprete, né? Eu interpreto aquele signo que está no inconsciente da pessoa para que ela perceba isso, para trazer para o consciente dela, né? Então, o processo terapêutico é isso, é você trazer para o consciente o que está no inconsciente que ela ainda não está percebendo, que pode estar na sombra, que pode estar numa questão que é muito dolorida, que ela não quer lembrar, ou de que ela não quer falar. Muito legal isso. O pessoal tá quietinho hoje, ninguém tá fazendo pergunta. Geralmente tem um monte de pergunta aqui, mas eu percebi nas últimas lives o pessoal tava muito tímido, ninguém tava fazendo pergunta. Gente, vocês não têm nenhuma pergunta? Então, o que eu acho interessante é assim, né? Geralmente, quando a gente está falando de tarô, muitas pessoas ainda continuam com essa visão, né, de que o tarô é só sobre o futuro, né? Tanto que eu fiz uma consulta e aí eu falei para a pessoa, falei, olha, você me fez perguntas muito assim diretas sobre o futuro,
Só que o tarô, ele é subjetivo, ele não vai falar sim, isso vai acontecer ou não, isso não vai acontecer, né? Ele vai te trazer como é que eu posso dizer? Uma percepção de todas as energias ao redor desse assunto, né? Então eu falei, olha, então eu não vou tirar cartas aqui respondendo sim ou não, respondendo diretamente essa pergunta. Eu pergunto geralmente para o tarô, o que, que você precisa saber sobre essa questão? E aí eu faço a minha tiragem e aparece um monte de coisa, né? Então o tarô é muito rico, ele é muito mais do que simplesmente uma previsão, né? Todos os métodos não, as tiragens, né, as formas de abrir Uhum, jogo, que são mais complexas, de 5 casas, de 10 casas, até de 3 cartas, normalmente você tem uma carta que fala do passado, né? Então, uhum, todo jogo tem uma casa que fala do passado. E a pessoa pode dizer para você, mas o passado eu já sei, mas eu não sei, eu estou te conhecendo agora. É o uhum. passado que você viveu e que você fez é que vai dizer esse futuro. O futuro não vai Uhum. ser criado do nada. Ele não é uma coisa que agora a gente vai simplesmente mentalizar e ter essa possibilidade, esse caminho. Ele vem do que você já fez. Então, se você Uhum. está procurando trabalho, se você está procurando trabalho, então já é passado. Então, isso vai acontecer. Mas se você Uhum. quer um trabalho e não começou a procurar, então você não, o passado não aconteceu ainda. Você não fez este caminho, né? Essa Uhum. trilha para isso acontecer. Então, todo jogo tem uma casa que fala do passado, que é justamente para dar essa percepção de futuro. Sim. E no terapêutico também. Então, tem uma casa que fala de infância. Por que tem uma carta que fala de infância se às vezes o problema da pessoa foi na adolescência ou é uma questão Uhum. que é mais recente? Porque lá tem alguma Tem coisa alguma coisa? que precisa ser vista e precisa ser trabalhada. Não sei, dá um exemplo, assim, porque assim, a gente está falando assim de termos muito, como é que fala? Assim, né? Não sei. Gerais, amplos, mas vamos supor que dá um exemplo, sei lá, de cartas que você lembra que saíram no posicionamento de infância, que Tem assim, um que problema. trouxeram alguma coisa muito interessante. Ó, um exemplo que eu lembro muito bem, que para mim ficou bem marcado, da importância de olhar esta casa com atenção. Eu tive uma paciente que ela morria de medo de perder o emprego. Assim, ela tinha uma coisa com o trabalho dela que ela nem gostava muito, mas ela sentia que ela precisava estar trabalhando como se a vida toda dependesse unicamente daquilo e era quase Uhum, doentio, porque ela acabava se submetendo a situações e coisas que não eram legais. Qualquer uhum, outra pessoa já teria procurado um outro lugar, teria saído, mas ela não conseguia se movimentar de medo de ficar desempregada, de medo de uhum. perder isso. E aí a gente foi tentar entender de onde isso vinha. Então, na casa que fala de infância, eu tinha um 5 de ouros. O 5 de ouros é Não uma é só carta. arcano maior? Você tirou com os dois arcanos? Essa é uma questão também para a gente falar. Uhum. O método terapêutico, você usa o baralho inteiro. Ah, entendi. Eu E achei, aí, não sei por que, eu achei que era só arcano maior. porque aí você consegue perceber os pesos. Quando tem um arcano maior numa determinada casa, tem uma análise, quando é um arcano menor, também tem um jeito diferente de olhar. Não tem arcano invertido, porque a gente sempre olha cada casa de acordo com como ela está para entender a sombra. Uhum. No método americano, tem gente que lê com o tarô invertido, o baralho E os invertido. americanos, eles adoram ler carta reversa. Então, não tem carta reversa. Se está numa Uhum. casa que fala de infância, ou está numa casa que fala de âncora, eu vou olhar o aspecto negativo daquela carta. Então, se a gente está trabalhando uma questão da infância, por mais que seja uma carta positiva, tem uma questão ali do lado sombra daquele arcano que precisa ser olhado. E Uhum. nesse exemplo que eu estou dando, o 5 de ouros é uma carta já que fala de perda, né? De uma Uhum. sensação de perda, de perder alguma Sim, é aquela perspectiva da escassez, né, que eu falo. E aí, quando saiu essa carta, eu falei, aqui na carta da infância tem o 5 de ouros, que é uma carta que fala de escassez. O que aconteceu na sua infância que te trouxe esse sentimento de perda tão grande? Porque essa coisa do emprego que você tem está lá na infância. Quando eu comecei a explicar o que era o 5 de ouros, ela lembrou-se de uma coisa que ela não tinha mais consciência. Quando ela era muito jovem, ela viu uma briga dos pais, muito Uhum. séria, muito feia, e o pai foi embora. Ele voltou um mês depois, um mês e meio depois. Mas no momento que ela viu aquilo, ela sentiu que ela ia ficar muito pobre e que ela precisava ajudar a mãe dela. Uau! Então não tem a ver com a questão do trabalho dela.
Em Agora, si, tem a ver né? com uma coisa que aconteceu lá atrás que ela tem medo, o medo de escassez, o medo de ficar fora, de uma, como se fosse uma obrigação de estar ativa para ajudar a mãe. Entendi. Isso Precisa daí, entender. sabe o que que isso está me lembrando, João? Esse processo que você falou, está me lembrando muito do processo de digging do Theta Healing. Deixa eu só ver. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver. Olha, esse daqui eu vou jogar para você, hein, João? Ela está perguntando se apenas uma consulta ajudaria em bloqueios. Sim, uma consulta te mostra onde estão os bloqueios, aonde estão, mas uma consulta não desbloqueia. Hum, É o que a Débora ia falar agora. Quando a gente faz Theta Healing, uma das questões mais difíceis do Theta Healing, para quem está aplicando numa pessoa que está passando por uma consulta, é entender qual que é a crença limitante. De onde que vem a causa raiz daquela crença limitante, que é ali que o Theta uhum. precisa trabalhar. No tarot terapêutico eu enxergo isso muito rápido. Então ele Ah, acelera o meu processo de digging. Ele substitui sim. o digging? Não. Porque às vezes olhando só para a carta, eu ainda não entendo aonde ele está. Mas eu Uhum. sei aonde que eu tenho que ir perguntando para chegar na causa raiz. Porque se aparece, por exemplo, aparecer um 5 de ouros, você já sabe mais ou menos que você tem que ir na direção do medo da escassez, né? De É, algum problema da infância que sim, faltou de outra alguma casa da coisa. infância. É ali. É, É ali que estava. sim. Algo ali aconteceu. Então eu começo as perguntas nessa direção. Mas o que acontece quando a pessoa viu a carta e eu comecei a falar, ela própria já me trouxe conteúdo. E já Uhum. lembrou. Então isso acaba acontecendo muito. Então o meu digging hoje é mais curto, porque o simbólico acaba falando com as pessoas. Nossa, O que que eu, maravilhoso, o que né? eu faço? Isso é uma coisa que eu faço. Eu não sei se outras pessoas têm essa prática. Então, a consulta terapêutica é um jogo de 10 cartas, né? Então, você Uhum. vai vir comigo, você vai selecionar as cartas, eu vou fazer uma leitura muito superficial. E aí, durante 10 dias, todo dia, eu vou te mandar a análise de uma carta. Eu vou escrever um texto sobre aquela carta, o que ela quer dizer e o que ela quer dizer naquela posição, e vou mandar uma foto da carta para a pessoa. Então a pessoa vai ler o texto e vai olhar para aquela imagem, e aí os conteúdos acabam vindo. Então, na consulta, como uma pessoa que mandou a pergunta para a gente, eu vejo aonde está o bloqueio, mas às vezes Uhum. para dar a dimensão que ele tem, Uhum. a profundidade e aonde ele está afetando, eu preciso desse processo de análise das cartas e aí depois ir olhando isso em outras questões para conseguir fazer. Então, cada processo é único, cada pessoa tem o seu caminho e a sua história. Uhum. Tem gente que eu direciono para um Theta Healing. Tem gente que eu falo, aqui você vai precisar trabalhar com floral. Aqui Uhum. nós vamos ter que trabalhar com cristal. Aqui você vai ter que procurar uma outra técnica. Aqui você vai ter que procurar um constelador. Eu não faço, por exemplo, eu não sou constelador. Uhum. Então eu indico alguém para fazer isso. E eu acho também importante dizer que o tarô também não é a solução de todas as questões. Uhum. Tem questões que têm uma dimensão e uma profundidade tão grande, uma dor às vezes que é tão profunda, que eu falo aqui a gente tem um limite. Aqui você precisa realmente procurar um psiquiatra. Por Ou exemplo, em caso de desordem mental, não tem como, né? A gente ajudar nesse sentido, tem que ser encaminhado para um médico, porque assim, é a especialidade, a gente. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque várias vezes já me fizeram perguntas sobre saúde, e é uma coisa assim que eu falo, isso daí eu não entro nesse assunto, porque eu acho que questão de saúde a gente sempre tem que procurar o especialista. Né? Então, assim, o tarô eu acho que é um pontapé inicial para a pessoa se conhecer melhor, se enxergar melhor numa situação, mas aí isso vai se desenrolando para outras terapias, outros profissionais que vão te ajudar a resolver o problema. Mas o tarô é legal porque é algo que vem à tona e a pessoa ela consegue enxergar aquilo. É muito incrível esse processo do tarô, o né? processo, o tarot terapêutico, ele compete com uma terapia convencional de psicologia ou de psicanálise? Não. São coisas Uhum, diferentes. Mas sim. a grande questão é que eu consigo chegar neste conteúdo, neste bloqueio, Uhum, muito rápido. No processo terapêutico convencional, você demora meses para conseguir. sim. Para a pessoa se enxergar naquele processo, né?
e a gente vai na lata. O tarô eu falo, o tarô ele escancara a verdade, o tarô não tem como fugir, né? E aí é o meu preparo para acolher essa pessoa. Então, o acolhimento é uma questão muito importante do processo terapêutico, para que a pessoa consiga se sentir segura e abrir o que está acontecendo. E aí eu falo para ela, aqui eu posso te ajudar com isso, aqui eu não posso te ajudar, você precisa procurar essa pessoa, eu até posso te indicar alguém, mas aqui, às vezes a pessoa precisa tomar remédio. Às vezes a questão de ordem psicológica já virou desordem química. Sim, e aí ela precisa de um outro ajuda. Mas aí ela sabe aonde, o porquê, até para que ela vá procurar ajuda também direcionada. Eu entendo uma coisa que você falou, de responder sobre saúde, né? Eu não sou médico, né? Eu sou um terapeuta que cuida e olha por vários ângulos e tem ferramentas para ajudar em várias coisas, mas eu não sou um profissional de saúde, então tem alguns limites. Quando a pessoa pergunta sobre saúde, eu falo, olha, eu não tenho como responder para você. Mas na pandemia aconteceu muito, né? Das pessoas procurar, perguntando sobre saúde. E eu sempre digo, então, eu não faço teste. Nem o teste do médico é 100%. Com certeza. Mas o que eu aprendi a fazer? Você já está num tratamento? Aí eu consigo dizer se aquele tratamento vai andar, se ele está correto, se a pessoa precisa de uma segunda opinião. Então tem uma tiragem específica de saúde que fala sobre essas coisas, mas a pessoa já tem que estar no tratamento. Sim, sim. Eu vou fazer uma cirurgia, qualquer. Vai dar certo? Aí eu faço o jogo para falar para a pessoa, ó, vai ou não vai. E não vai, não quer dizer que a pessoa vai morrer. Não é? O tarô não vê isso. Não vai quer dizer que, olha, não vai resolver da primeira. Pode ser que você tenha uma segunda, pode ser que você tenha uma outra possibilidade, tem que fazer de um outro jeito. Ou, o que pode acontecer é não com esse médico. Procure uma segunda opinião. Sim. Então, assim, eu vou falar para você não fazer a cirurgia? Não, você precisa fazer. Mas o que o tarô está te dizendo, não é o João, o tarô está te dizendo, procure uma segunda opinião. Sim. Ah, mas mesmo assim eu ainda acho muito complicado, viu? Eu geralmente falo, olha, se você já tem alguma desconfiança aí, é melhor ir direto no especialista que estudou só sobre isso. É igual o teste de gravidez. Comigo, até que não acontece muito, mas com outros profissionais que eu conheço, é uma pergunta que sempre aparece. Estou grávida? É sério? Sério. Nunca me perguntaram isso, Não é mais fácil nunca. comprar um teste de farmácia do que pagar uma consulta para saber isso. Sim, sim. Mas às vezes a pessoa está tão perdida que, na verdade, assim, ela quer ouvir aquela resposta e não só a resposta, ela quer uma luz do que eu faço. Sim. E eu também aprendi umas técnicas para dizer se sim, se não, se tem risco, mas assim, é uma orientação simbólica. Então, aqui está dizendo que sim, vá no médico. Agora que está dizendo que sim, vá no médico, que tem um processo que precisa começar a ser feito. Mas eu acho engraçado, comigo nunca aconteceu, mas eu aprendi a fazer porque eu sei que tem muita gente que procura. Nossa, eu achei muito engraçado, porque nunca, olha, faz um tempinho aí, né? Que eu faço atendimento, nunca perguntaram. Porque a pergunta é o que eu estava te dizendo, né? Não é sobre. Não é só sobre a pergunta, sim. Se eu tiver, o que eu faço da minha vida, né? Sabe o que eu acho legal de falar? Porque a gente começou no tarot terapêutico e a gente já começou a falar de constelação, de teta healing, de digging. Ninguém sabe o que é digging, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho do teta healing, porque isso é uma coisa que eu e o João temos em comum, tá? Nós somos tarólogos, né? Tarólogos primeiro, e depois entrou o teta healing, né? E o teta healing é uma técnica de cura energética que cura crenças limitantes para que você possa viver a sua melhor vida, para você se desfazer de bloqueios. Então, assim, só para dar um exemplo, tá? Eu já curei alergia, né? Eu tinha uma alergia de pele, assim, no rosto, que eu não podia nem usar filtro solar, e curei com o Theta Healing. A primeira cura, eu vou contar para você, é meio... eu tenho vergonha, mas eu vou falar.
Porque na hora que você estava falando do tarot terapêutico, da carta da infância, já me lembrou da minha primeira experiência com Theta Healing. Que foi o quê? Eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo do escuro, você acredita? Lá com 32 anos, ai, eu não durmo de luz apagada, né? E aquilo estava me incomodando muito, porque eu tinha acabado de sair da casa da minha família para ir morar sozinha. Eu falei, eu vou ficar dormindo de luz acesa pro resto da vida? Não dá para viver assim, né? Aí fui lá com uma amiga, eu estava me preparando para ir fazer o curso do Theta Healing, porque ela me falou Theta Healing, eu vou fazer, eu nem sabia o que era. Aí ela, vem aqui, a gente faz uma sessão. E aí, o meu medo do escuro não era medo do escuro, remetia a uma experiência da minha infância, que remeteu a um abandono, que não foi um abandono de verdade, né? Mas ficou gravado em mim como abandono. Então, meu medo do escuro, na verdade, era medo desse abandono que aconteceu simbolicamente lá na minha infância, quando eu era nenê. Né? Só para vocês entenderem o que é Theta Healing. E o que é o digging que a gente está falando? O digging é escavar. Então, assim, nós temos camadas e camadas e camadas de crença. Se a gente vem e cura essa camada, não cura todo o resto. Só que se a gente chega na crença raiz, lá no fundo, que nem a gente foi lá na infância, quando era nenê, aí você cura aquilo, cura todas essas camadas de cima e aí o negócio se desfaz de verdade. Gente, é verdade, isso não é mentira, tá? Eu fui para minha casa naquele dia e eu dormi de luz apagada. Sim, você acreditava que por algum motivo ficar no escuro sozinha ia te acontecer algo ruim. Então, o digging é esse processo de você começar a perguntar para a pessoa: você tem medo do escuro, mas você tem medo de que aconteça o quê no escuro? O que você acha que vai te acontecer no escuro? E à medida que a pessoa vai respondendo, você vai aprofundando. Mas o quê? Mas por quê? Mas como? Mas quando? E aí você percebe que, na verdade, o medo do escuro tinha uma outra coisa que você nem Era uma outra situação que eu nem lembrava. Eu era neném, imagina a visualização que veio para mim. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. A Rayane quer saber se é possível fazer Theta Healing à distância. Gente, eu era um pouco resistente, porque o Theta Healing a gente dá a mão, né? O Theta Healing põe a mão embaixo, você põe a mão em cima, e aí existe toda uma troca de energia, e eu achava tudo isso muito mágico. Aí veio a quarentena, e era a época que eu estava fazendo constelação, e vieram muitas coisas para curar. Aí eu falei, eu estava lá em Sorocaba, na casa do meu pai, a minha Theta Healer mora em São Paulo, estava em quarentena, eu falei, eu vou ter que abrir os meus horizontes para tentar esse Theta Healing aí online. Porque, gente, eu faço atendimento de tarot online, eu dou curso de tarot online. Por que o Theta Healing não funcionaria online? Aí eu falei, ok, vamos. E a gente nem conseguiu fazer por vídeo, porque a conexão dela estava ruim, a minha estava ruim. O que a gente fez? Telefone. A gente se ligou, eu fiquei com meu foninho, ela ficou com dela. A gente fez a sessão inteira, eu fiquei de olhos fechados, ela ficou de olhos fechados lá. E, gente, geralmente o Theta Healing é um negócio que esquenta, a energia mexendo em você. Nossa senhora, eu falei, nossa, Deluzi, tá um calor aqui, eu tô suando. Ela, ai, tô suando aqui também. Então, assim, gente, funciona, tá? Pode fazer a distância assim. O processo do Theta Healing é uma meditação guiada, né? A gente se define como uma cura energética, que trabalha com crenças limitantes, mas a forma de trabalhar com essas crenças é uma meditação guiada. Então, assim, é lógico que quando você põe a mão na pessoa, te dá uma coisa mais tátil. Mas não precisa, porque é como você falou. Mas não precisa, mas é um conforto, né? Mas se a gente se conectar aqui e entrar nesse estado de teta, que é uma onda em que o seu cérebro funciona de uma forma diferente, o processo acontece. Sim. Ainda hoje, é a mesma coisa com o tarô. Tem gente que fala, não, mas só quero se for presencial. Sim. Ok, mas funciona online. Funciona. Tem até para tirar carta online. Eu conheço tarolos que trabalham há muitos anos com isso, que são da época que você gravava uma fita cassete. Uau! Você mandou uma pergunta pelo correio. Pelo correio? Eu lia a sua pergunta, fazia um jogo, gravava um cassete falando na casa 1, na casa 2, essa carta significa isso, vai acontecer isso com você, preste atenção nisso, e mandava fita para a pessoa ver o jogo. Uau, gente, é tipo eu fazendo por áudio do WhatsApp, só que pelo correio.
Imagina, demora um mês para a pessoa receber. Uau! Gente, eu tô achando isso incrível. E funcionava. Óbvio! E funciona. Como Então, funciona assim, do WhatsApp. só para falar mais um pouquinho dessa experiência online, a gente estava conectada pelo telefone, ela estava conectada com a minha energia. Mas, gente, teve um dia que eu perguntei para ela, eu falei assim, eu queria fazer uma sessão, mas eu não sei se tem alguma coisa que a gente precisa ver. Ela quer que eu faça uma leitura em você? Porque o Theta Healer, ele consegue entrar na sua energia e fazer a leitura do corpo, fazer a leitura da energia, né? Aí eu falei, pode, ela tá bom. E assim, eu tava lá na minha casa, conversando com meus amigos, sei lá, eu tava trabalhando, eu tava fazendo alguma coisa. Aí daqui a pouco ela me manda no WhatsApp, já fiz. Olha, não apareceu nada. E a não ser que você queira fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, então tá bom. Então, assim, não apareceu algo do que eu estava preocupada, mas apareceu uma outra coisa. E aí marquei minha sessão com ela, porque assim, era época de São Paulo, normal, antes da pandemia, antes de tudo. Então, eu peguei e fui vê-la, né, pessoalmente. Mas assim, mesmo se você não tiver conectado, que nem as minhas consultas, eu não faço nem com a pessoa presencial, assim, acompanhando a leitura. Eu faço no meu horário, né? E mando para a pessoa. A Tá tudo leitura, bem. a leitura pontual, para responder uma pergunta, uma orientação, ela funciona Uhum. super assim. Eu ainda tenho, o que talvez seja uma crença até minha, o processo terapêutico eu preciso da imagem. Eu preciso te ler. Então, assim, funciona à distância perfeitamente, mas parte do processo começa de eu olhando para você e já vendo como é que você está falando, como é que você está se expressando. Porque quando a pessoa está numa determinada situação, ou ela tem alguma questão muito profunda, ela já chega alvoroçada, falando alto, com a voz bem fininha, sabe? Então eu já falo, então eu já estou vendo o que para onde que isso vai levar. Então, fazer este contato até para que a pessoa se sinta acolhida. Senão, eu acho que no terapêutico fica muito impessoal. Entendi. Funciona, sim? Talvez funcione, porque a gente está falando de energia, né? De uma coisa que Sim. está no simbólico. Então, se eu não estiver te vendo, eu vou ler as cartas, vou falar para você o que está acontecendo, mas para eu direcionar o desdobramento da leitura, a gente fala de processo terapêutico, né? É a mesma coisa com psicólogo, né? Porque a gente não fala para o psicólogo, psicólogo, eu tenho esse problema e ele faz uma análise e manda para a gente. Não, a gente está lá ao vivo falando com o terapeuta, com o psicólogo, contando toda a história da nossa vida. Daí o psicólogo olha lá a nossa cara, a nossa expressão, né? A gente já chora um pouco. Toda vez que você vai começar um processo terapêutico com um psicólogo, um psicanalista, tudo começa de uma anamnese, né? Que é uma entrevista que você Sim. faz para entender um pouco da história da pessoa. Seu nome, sua idade, de onde é que você vem, como é que está seu sono, como é que estão as coisas que você está percebendo ao seu redor. Então, o processo terapêutico começa disso. Então, se, por exemplo, você me falasse hoje, a gente se conheceu agora, João, eu quero fazer um processo terapêutico, isso sempre acontece. Alguém falou, eu faço terapia com ele, com tarô, a pessoa já me fala, me procura, eu quero marcar uma terapia. Não, nós vamos fazer uma mandala. Primeiro nós vamos fazer uma leitura, a mandala eu vou entender como é que estão essas questões, para daí a gente levar isso para uma terapia. Porque aí a leitura da mandala já me dá essa anamnese, de eu entender como que essa pessoa está psicoemocional, como que ela fala, como que ela pensa, como que ela sente, porque dependendo do que sai ali, eu já falo, isso aqui não é para mim. Já vai, não vai dar para fazer, já vai procurar uma outra pessoa, porque não dá. Então eu preciso que antes da consulta terapêutica eu tenha este contato para entender do que eu estou falando, com quem eu estou falando. E na mandala eu consigo enxergar um pouco deste momento que a pessoa está vendo. Tudo não, né? Tem um limite. Mas aí na conversa da consulta eu já vou pescando algumas coisas, falar, então aqui tem uma questão que precisa ser direcionada, que precisa ser tratada, até para que a pessoa se sinta acolhida. Porque o processo terapêutico ele é muito direto, né? Aí eu vou começar a falar coisas da sua vida sexual, por exemplo, você fala, como que ele está falando isso se não tem nenhum contato, fica muito, às vezes até invasivo, né? Sim. Realmente. Então, assim, não é nem
assim, é que é engraçado porque a questão de ser online é muito assim, se funciona ou se não funciona. Funciona sempre, mas aí a gente vai adequando também para cada técnica, para né? cada Por técnica. exemplo, essa questão terapêutica, como existe toda essa questão da investigação do processo da pessoa, eu acho muito válido, sim, né? Que É, que exista tem esse imagem, né? cuidado. Uhum. Até para que a pessoa se sinta acolhida. Até porque, quando eu começo a mandar a análise das cartas, então, retomando, né? Eu faço o jogo de 10 cartas, aí eu vou, durante 10 dias, enviar a análise de cada uma das cartas. Eu preciso entender e perceber como é que essa pessoa está recebendo isso. Tem gente que recebe tranquilamente e faz de conta que tudo bem, era isso mesmo, eu já sabia, nenhuma novidade. Tem gente que chora quando começa a ler. Uau! Então, aí ela saber que eu estou ali com ela, eu estou aqui com você, a gente está trabalhando isso juntos, vamos continuar na Uhum. análise para eu ir te apoiando com isso. E uma coisa que acontece com algumas pessoas é sonhar. Tem gente que sonha muito durante o processo. Uau! É, porque Porque é é conteúdo liberação. Sonho, eu inconsciente. falo, é liberação, é cura. É conteúdo inconsciente. Então eu falo para a pessoa, me conta, porque daí eu faço um jogo de sonhos para dizer para você o que, que isso quer dizer, se está ligado com o processo ou não, se é uma outra coisa que a gente precisa olhar. E assim, sonho é, você acordou, grava um áudio e me manda. Se você for deixar para depois, se você for escrever, você já esqueceu. Uhum. Porque é inconsciente, é conteúdo, então durante o dia você vai lembrando, a essa hora você já não lembra mais o que você sonhou na noite passada. Entendi. Porque o seu consciente já trabalha isso. Uma coisa que eu tô achando interessante, assim, de você falando do tarot terapêutico é o acompanhamento, né? Porque é diferente. Eu tô achando isso muito interessante, porque o acompanhamento é muito diferente do nosso tarot. Porque o tarot, assim, é algo pontual, você Eu vi que você pronto, vai fez, embora é já. aquilo. Mas eu tô achando interessante, assim, essa questão do acompanhamento, né? É um E, suporte. assim, tem um porquê? É só pelo Tem, suporte? É pelo tem um porquê. formato? Tem um porquê, Débora, porque cada pessoa pode lidar com essa questão de uma forma diferente, né? Tem Uhum. gente que não está pronto para ouvir essa verdade, tem gente que não está pronto para Hum, ter essa informação, para lidar com esse conteúdo. E o suporte é onde a gente vai dando um acolhimento, direcionamento, outra técnica que pode, se eu precisar entrar, ela vem do suporte. Então, na leitura, eu vejo aonde estão os nós, as âncoras, eu pulei o digging, né, eu fiz isso, mas aí ali ficou, por exemplo, tem uma questão no relacionamento que precisa ser trabalhada. A gente vai ter que fazer teta healing. Então a gente vai fazer a análise da carta e vamos marcar uma sessão de teta. Resolveu com uma uhum. sessão? Talvez não. Talvez a gente precise fazer mais duas, mais três para ir fazendo isso. Como que eu trabalho? Eu trabalho com consultas quinzenais. Então, a cada 15 Hum, dias a pessoa volta para um suporte. Então a entendi. gente combina um pacote. Normalmente eu combino 2, 3 meses. No final desse pacote, a gente tem uma conversa. Está fazendo sentido? Você está percebendo o que a gente está trabalhando? Quer contratar mais um pacote? A gente fica junto mais um tempo, então a pessoa também vai percebendo essa Hum, evolução. entendi, Porque terapia tem que ter entendi. começo e fim, né? Uhum, E aí este fim, ele tem que ser a partir da pessoa que percebeu, aonde evoluiu, onde o processo deu conta, às vezes resolveu, às vezes, bom, agora que eu tenho esse conteúdo, eu vou levar isso para um psicólogo, ou eu vou trabalhar com isso de uma outra forma, ou eu vou procurar entendi. uma outra terapia para me ajudar a cuidar disso. Uhum, entendi. Muito interessante, Porque João. sem o suporte, o que acontece? Eu vou te dar uma informação que pode ser muito pesada, dependendo do seu estado emocional, para você conseguir Uhum, lidar. E aí você vai entrar em pânico e a pessoa pode entrar em depressão, em desespero, em várias coisas. Então, saber que tem alguém uhum, capacitado para ajudá-la, para entendê-la, que tenha a sensibilidade de apoiar nisso, é onde a coisa funciona. Se não, só uma leitura, a pessoa toma uma bordoada e aí ela vai fazer o que com essa informação? Que é o que você começou a falar. A grande diferença do processo normal, de uma leitura convencional, de uma leitura pontual, é que eu te dou essa informação. Pode acontecer, pode não acontecer, cuidado com isso, você uhum. já fez isso no passado, então preste atenção. O que você vai fazer com essa informação? Eu não sei. No processo terapêutico tem uma responsabilidade minha também, né?
Entendi. Desculpa, eu tava lendo aqui, eu me distraí um Imagina, pouquinho. Mas é uma pergunta, assim, fora do tema taroterapêutico, mas a gente responde. responde. A Rayane, ela perguntou se é possível saber a intenção, a energia de outra pessoa através do tarô. Sim. Inclusive, Sim. tem jogos só para isso, só para saber o que a outra pessoa pensa, sente, qual que é a intenção, né? Tem um jogo do espelho, tem um jogo de personalidade. Então, por exemplo, a Débora conheceu uma pessoa, ela quer saber se essa pessoa está bem intencionada. Não é nem no sentido sentimental. Assim, você Uhum, receber um convite para trabalhar com alguém, quais são as intenções dessa pessoa? Eu te uhum, falo, cuidado com isso, ou não, essa pessoa realmente está querendo sua ajuda, é uma parceria que pode vingar, a gente consegue fazer. Mas veja, eu não estou fazendo leitura de um terceiro. Eu não vou te dizer nada da vida da pessoa. Eu estou dizendo com relação com a relação ao consulente, ao né? Sim, consulente como é que isso vai funcionar. A gente não lê para o terceiro. Então, quando ela pergunta de sim. energia, de intenção, de possibilidade, sim, essa pessoa que me chamou para trabalhar, ela realmente tem boa fé ou ela quer me sacanear? A gente Uhum, consegue, tem jogo específico para isso. sim. Na verdade, assim, o tarô é aquilo que a gente falou, né? O tarô é muito rico, né? Tem assim infinitas possibilidades, tem esses métodos, tem o que a gente inventa. Na verdade, a gente pode fazer qualquer tipo de pergunta para o tarô, é que a gente tem que aprender a fazer a pergunta certa, né, Gê? Uma coisa que a gente aprende com a prática. É, Mas assim, são as infinitas possibilidades do tarô, né? por parte, Inclusive terapêutico, que é o assunto aqui dessa live, né? De assim trazer, olha, o tarô ele é tão rico que até de forma terapêutica a gente pode utilizar. pode trabalhar. Estão utilizando em constelação familiar, né? Olha isso. O grande segredo é você ter condição de transpor o símbolo, né? Uhum, Então, uma uhum, leitura, a imperatriz quer dizer isso. Se eu estiver falando de saúde, como que aquele símbolo vai se comportar? Quando eu estou falando de tarô empresarial, como é que aquele símbolo vai se comportar? Quando a gente está falando, outro dia eu estava participando de um encontro e alguém estava falando sobre química. Assim, se eu quiser saber a composição de uma determinada substância na água com tarô, em vez de fazer um teste químico, eu fazer um teste com tarô, é possível? Se você tiver condição e o conhecimento para fazer a transposição do símbolo, é. Eu não sim, consigo, sim. mas se você estudar para isso, então vai É muito verdade. além do que a gente imagina. Sim. Bom, João, a gente tem mais algum assunto para falar do tarot terapêutico? A gente já cobriu tudo, porque pergunta, não tem mais pergunta. Pelo menos até agora, até esse momento. Mas tem mais alguma coisa? O João, sabe o que ia falar? Coloca aqui no seu nome o seu Instagram para o pessoal te achar no Instagram. Uhum, E depois, quando esse vídeo subir para o YouTube, depois que a gente terminar essa live, eu coloco o seu contato lá na descrição do vídeo para o pessoal te uhum. procurar. Deixa eu colocar aqui o meu. No Instagram, eu vou estar assim. E aqui no YouTube, para isso. Você colocou onde nos comentários? Hoje está o meu nome. Ah, não, aqui. Ah, tá, ó. Então, ó, o Instagram é o JC Petronilho, tá? Se Uhum. vocês quiserem achar ele no Instagram. E aí, o YouTube é Oraculus, não é? Isso. E eu vou depois Tá? colocar o meu site também. A gente põe meu site de vez em quando eu coloco algumas coisas lá também. Acaba sendo a mesma Sim. coisa, mas as pessoas procuram por lugares diferentes e tudo. Então, eu acho que para a gente fechar, é isso. O Uhum. tarot terapêutico é uma outra forma de trabalhar com tarot, Uhum. que é diferente de uma consulta convencional, preditiva ou de orientação, que o foco é a pessoa. Quando a gente fala de taroterapia, o foco é o consulente e não Uhum. essas outras possibilidades, principalmente o que ele sente, o que ele pensa e o que ele fala. E esse jogo me Uhum. ajuda a entender aonde estão essas crenças limitantes, aonde estão as âncoras, aonde estão as experiências que de alguma forma marcaram ele para o bem e para o mal. Porque tem muita experiência que é muito boa, que também acabou te marcando e não tem consequências, porque às vezes você fica esperando que aquilo se repita e não pode não acontecer. Então, Sim. ele serve para identificar essas coisas,
Ele não funciona como uma consulta só, ele funciona porque ele tem um suporte que é determinado de acordo com cada questão que a pessoa traz, com cada dor, com cada dúvida, com cada questão. Cada consulente, cada paciente, né, que a gente trata, tem uma questão completamente diferente, né? É Sim. lógico que sempre acaba sendo como no tarô tradicional, né? Trabalho, amor, é o que mais aparece, mas as questões de trabalho no tarot terapêutico aparecem muito. A pessoa tem dificuldade de lidar com o chefe, tem dificuldade de ficar no emprego, tem dificuldade de encontrar o seu caminho. Sim. Por que você não Olha, uns consegue? anos atrás o tarot terapêutico ia ser muito bom para mim. É que agora eu já evolui na vida, né, João? Mas teve uma época que eu falei, gente, não sabia de nada, gente, não sabia Tem não. jogos específicos de orientação vocacional. Ele vai Uhum. dizer para você exatamente, você vai ser psicóloga? Não. Mas ele vai dizer para você, ó, dentro da área de humanas, tudo que fala destes aspectos estão alinhados com você. Com você, Então, né? a partir Ai, do terapêutico, eu falo, não, essa pessoa precisa, ela precisa mudar de carreira. Ela está muito infeliz onde ela está. No trabalho. Às vezes o cara ganha, eu atendi um homem um tempo atrás, ele ganha 50 mil por mês. Mas uhum. é muito infeliz. Sim, Ele precisa fazer uma transição. Tudo bem, o terapêutico tem condição de ajudar ele a fazer essa transição. Mas transitar para onde? Para onde que ele tem que olhar? Porque às vezes ele está tão perdido que ele não sabe para onde que ele tem que se direcionar. E aí tem sim, jogos específicos para falar para ele, olha, neste sentido. A sua história não vai se apagar. Você não pode simplesmente deletar tudo que você tem e virar um estagiário. Mas como é que sim, você sim. transforma isso de uma outra coisa? Então, o processo de leitura focado na pessoa consegue ajudar ela a perceber essas questões também. Entendi. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ah, eu ia falar que se eu tivesse, se, sei lá, uns 10 anos atrás, eu tivesse usado essas ferramentas para me ajudar, talvez eu tinha chegado aqui mais rápido, né? Mas Mas tudo bem, tudo é caminho, né? eu sou um exemplo disso. Eu já conheci o tarô Nossa, é verdade, né, 20 João? anos, e quando eu fui para a faculdade, eu entrei na faculdade, eu já tinha 25. Com 23, eu fui fazer orientação vocacional. Eu não Uhum. sabia para onde ir. E eu já conhecia o tarô. Mas eu não via o tarô ainda como Desse jeito, né? dessa forma. E eu não sabia que tinha isso. Imagina, eu comecei a estudar nos anos 90. Nos anos 90, a gente só lia arcanos maiores e não lia arcanos menores. Uau! Não era assim que funcionava. Até para que as Uhum. pessoas percebam, quem está acompanhando, que o tarô continua evoluindo. Né? Sim. Olha isso! Tá na constelação, caiu na constelação familiar, tá no digging do Teta Healing, né? Tem gente dando curso de tarô para healer, para a pessoa ter uma ferramenta para ajudar no digging. Uau! Eu já vi gente dando curso nesse sentido. E também como nós, né? Eu fui fazer Teta Healing porque a gente conversou sobre isso. Você Aham. que me abriu os olhos, e aí tem uma pessoa que eu tinha dado aula de tarô que ela faz formação, e aí eu fui procurar ela para fazer a minha formação. Mas a gente não percebe. E ainda daqui um ano, se a gente fizer essa live de novo, com esse tema, eu vou ter Já outros vai ter planos evoluído muito para mais, também. né? Já mudou um Uau! monte de coisa. Ah, o tarô é muito lindo, né? O tarô é muito rico. E é muito legal, assim, trazer essa informação, trazer essa consciência para todo mundo saber que, assim, vai além das perguntas óbvias, vai além de só saber o que vai acontecer, né? É muito mais profundo que isso. Que é o exemplo que eu brinquei do tô grávida, né? A pessoa não quer saber só se ela está grávida. Ela tem uma questão que ela precisa se orientar com Sim, relação ao que ela vai fazer, com sim ou com não. sim, né? Verdade isso. Então, assim, a gente já fechou todas as informações de Falamos tarot uma hora. Acho que terapêutico, falamos pouco. não veio mais nenhuma pergunta, então, ó, vamos se despedir, agradecer sua presença. A gente ainda vai ter muitas Vamos. outras lives de muitas outras informações legais sobre o tarô. Então, quem tá aqui, gosta de tarô, fica de olho, tá? Porque toda vez que for uma live com o João, vai ser algo muito específico de tarô,
né? Porque para cada pessoa que vem aqui comigo é um assunto diferente. Então, a Roberta é astrologia, mas com o João especificamente a gente vai acabar sempre falando de alguma nuance muito interessante do uso do tarô, porque o João ele estudou bastante, tá, gente? Ele conhece bastante coisa, então ele pode contribuir bastante. Eu vou deixar o contato do João no comentário não, na descrição do vídeo. Assim que ele subir para o YouTube, eu coloco tudo lá, tá? Se vocês tiverem interesse de procurar o João. Se para quem já tem Instagram, o Instagram dele está aqui, já na tela, tá? Já pode acessar lá. E é isso, João. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E a gente vai se ver muito em breve, né? Para fazer uma próxima live. Tá muito bom. Beijo, muito obrigada, João. Beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Terminamos o assunto tarot terapêutico e, como sempre, né, eu fico aqui no finalzinho só para avisar qual que vai ser o tema da live da próxima quarta-feira. Então, quarta-feira é o que todo mundo gosta, previsão, yeah! Então, ó, o Sol vai entrar em Escorpião no dia 22 de outubro. A gente vai fazer a live no dia 21, tá? Então, dessa vez a gente não vai fazer atrasado. Então, vai ser o mesmo esquema, vai ser eu e a Camila, a gente vai fazer o sorteio dos signos e cada uma vai tirar uma carta para cada signo sobre o aprendizado do Sol passando em Escorpião. Essa semana não, entre hoje e amanhã, né, porque amanhã a Lua Nova, amanhã não, sexta-feira, dia 16, a Lua Nova, vai sair a leitura da Lua também, tá? Vou preparar isso para vocês. E para quem ficou muito... Para quem ficou muito preocupado sobre a leitura da semana, gente, volta, tá? Esse domingo, prometo, vou fazer, tá? Eu só peço, assim, paciência, compreensão, porque às vezes eu preciso de descanso também, tá? Então é muito bom eu tirar essas mini-férias, esse descanso do canal, do tarô, justamente para voltar aqui com uma energia muito melhor que nessa energia que eu tô aqui hoje. Tá bom? Então, vejo vocês semana que vem, ou essa semana, né, que vai sair leitura nova. Mais uma vez, muito obrigada por terem ficado aqui, por assistirem essa live, por acompanhar aqui o canal. E um beijo. Até a próxima.